Olá pessoal, meu nome é Douglas e eu estou aqui para trazer mais uma mensagem para as crianças que vivem hoje neste país, porque são milhões e milhões de crianças e todas elas têm que ouvir o que vai ser dito aqui hoje, porque vai ser algo muito importante para a vida delas, para ajudá-las a não cair em algo que está acontecendo nesse país e até em outros países do mundo, que tem o nome de ideologia de gênero. Isso é algo mau, isso é algo perverso, que algumas pessoas pervertidas querem que as crianças sejam pervertidas também por causa disso. Esse é um mal que tem que ser cortado pela raiz. E quem tem que fazer isso são os pais, que não podem deixar seus filhos expostos a esse tipo de coisa, que é totalmente errado e inconveniente para a vida das crianças de hoje, que são ingênuas, inocentes, inexperientes quanto à vida, porque não sabem o que significa, de fato e de verdade, esse negócio de ideologia de gênero. Elas não têm capacidade mental para conseguir distinguir isso, ou saber o que isso significa, e o que pode fazer, e o que isso pode fazer na vida delas. Elas não sabem, elas não conhecem isso. E por não saberem, tem que continuar sem saber. E os pais têm um papel importante em fazer com que os seus filhos não sejam expostos a isso. Então, essa mensagem também serve para os pais que têm filhos com 5, 6, 7, 8 anos, por aí. São crianças ainda. Então, a mensagem de hoje é sobre isso. E eu vou usar aqui um texto das Escrituras para falar sobre esse assunto. E é um texto muito importante que vocês vão entender o porquê quando eu começar a ler esse texto. Esse texto aqui está escrito na epístola de Paulo, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios. E nesse texto aqui Paulo fala sobre si mesmo. Nesse texto que eu vou ler, Paulo fala sobre si mesmo. Fala o que acontecia com ele quando ele era criança e o que veio acontecer com ele quando ele se tornou um adulto. Então esse texto vai servir para as crianças de hoje, que futuramente serão adultas. Então eu vou ler esse texto aqui agora e vou explicando à medida que eu for lendo. O texto diz assim: quando eu era menino, falava como menino. Então, Paulo, quando ele era uma criança, ele falava como uma criança. O seu modo de falar era típico de uma criança. Ele não conseguia falar palavras que um adulto conseguia falar. Não tem como. Não tinha como Paulo conversar como a sua mãe conversava. Não tinha como Paulo falar como o seu pai falava. Não tinha. Porque a conversa de um adulto, entre adultos, se você colocar uma criança ali no meio, ela não vai entender. Porque as palavras que os adultos usam são diferentes da que a criança usa. A linguagem que os adultos usam para conversar é totalmente diferente da linguagem que a criança fala quando está conversando com outras crianças. Então, a criança ali não vai entender nada que os adultos estão falando. Porque a linguagem da criança faz com que ela fale como uma criança. E todos têm que entender isso. Isso acontecia com Paulo. Por isso ele fala: quando eu era menino, falava como menino. E ele prossegue dizendo que quando ele era uma criança, ou seja, um menino, ele sentia como menino. Então, Paulo, quando era uma criança,
Ele sentia medo como uma criança. Ele sentia vergonha como uma criança. Ele ficava nervoso como uma criança fica nervosa. Então, ele sentia os sentimentos próprios como uma criança sentia. Era assim que acontecia com ele, acontece hoje com as crianças também. E ele ainda diz aqui que quando ele era criança, ou seja, quando ele era menino, ele pensava como menino. O modo de pensar de uma criança é diferente de um modo de pensar de um adulto. Você não vai pegar uma criança de 5 anos e pedir para ela falar o que pensa sobre a biodiversidade da Amazônia. Ela nem sabe o que significa isso, como é que ela vai expressar o seu pensamento sobre isso? Ela nem sabe o que significa a biodiversidade da Amazônia. Se você pegar uma criança de 5 anos, de 6 anos, 7 anos, e pedir para ela falar o que pensa sobre a ONU ou a União Europeia, a criança nem sabe o que significa isso. Como é que ela vai expressar o seu pensamento sobre algo que ela nunca pensou na vida? Você está entendendo? Então, as crianças têm seu próprio modo de pensar. E os adultos têm outro modo de pensar, um modo mais avançado. Porque os adultos, eles já têm as suas faculdades mentais exercitadas para conseguir discernir entre o certo e o errado, entre o que é bom ou ruim, enfim. Mas a criança não tem isso. Ela não pensa dessa forma. Ela não consegue ainda, uma criança de 5, 6 anos não consegue ainda pensar desse jeito como os adultos pensam. Então, você tem que entender que o modo de falar, de sentir e de pensar de uma criança são próprios de uma criança. Não tente fazer com que a criança possa falar ou sentir ou pensar algo que os adultos conseguem, porque elas não vão conseguir. Você não pode tornar as crianças adultas quando elas ainda são crianças. Você não pode atropelar esse momento de elas serem crianças, tentando colocar na vida delas coisas próprias de adultos. Criança é criança, ela tem que viver naturalmente como uma criança. Ela tem que falar, sentir e pensar naturalmente como uma criança. Tem que ser assim, para que ela possa aproveitar a sua vida como criança. Então, o que isso tem a ver com a ideologia de gênero? Tem tudo a ver, porque os pervertidos hoje, que já se deixaram levar por essa ideologia de gênero, que são pessoas adultas, querem incutir isso na mente das crianças. Querem enfiar isso goela abaixo das crianças. Das crianças que têm seu próprio modo de falar, de sentir e de pensar infantil. Eles querem perverter a mente dessas crianças, a vida dessas crianças com esse papo de ideologia de gênero. Muitas escolas ensinam isso por aí. É assim que eles querem perverter as crianças. Porque eu vi um filme uma vez que era um filme que se passava na África. E era um país onde tinha um grupo guerrilheiro. E esse grupo guerrilheiro chegou numa aldeia lá, onde moravam algumas pessoas, e eles começaram a destruir tudo, matar pessoas e tal. E eles fizeram isso para pegar as crianças daquela aldeia ali. E pegaram o filho de um homem que morava ali naquela aldeia. E eles levaram essas crianças com eles. E lá
onde eles chegaram, eles começaram a deturpar a mente dessas crianças para que elas se tornassem guerreiras. Eles conseguiram eles condicionaram a mente dessas crianças para que elas se tornassem guerreiras como eles. Pessoas adultas fazendo isso com crianças. É mais ou menos isso que estão querendo fazer com as crianças de hoje, incutindo essa ideologia de gênero nas crianças. Isso é algo perverso, isso é algo mau. As pessoas que fazem isso, elas usam sofismas, raciocínios falazes, mentiras, para condicionar a mente das crianças a essa tal ideologia de gênero. Isso é um absurdo que não tem cabimento, fazer isso com crianças. Se os adultos quiserem fazer isso com outros adultos, que já têm faculdades mentais exercitadas para discernir o bem e o mal, eles podem até fazer com adultos, mas querer fazer isso com crianças, ninguém pode permitir isso. Os pais dessas crianças não podem permitir isso, que isso aconteça nas escolas, que isso seja ensinado para as crianças nas escolas. Os pais não podem permitir isso. Os pais têm que protestar, têm que falar com a direção da escola sobre essa questão. Porque é isso que estão querendo fazer com as crianças. Ninguém pode olhar para uma situação dessa e ver que isso é algo normal. Não, isso não é algo normal. Isso é algo anormal. Querem fazer as crianças serem pervertidas. É isso que eles querem fazer. Eles querem que as crianças mudem de gênero. Quando uma criança nasce, ela nasce com o gênero que ela tem. Se ela for um menino, ele vai viver como um menino. Naturalmente ele vai viver. E se for uma menina, ela vai viver com o gênero feminino, naturalmente. Deixe isso acontecer naturalmente. É isso que os pais têm que fazer. E para que seja assim, os pais têm que impedir, de todas as formas possíveis que ele puder, para evitar que as crianças sejam enredadas e envolvidas com essa questão para a qual elas não estão preparadas psicologicamente. Não, elas não estão preparadas. Elas não têm as faculdades mentais exercitadas como um adulto tem. Elas não têm essa consciência que um adulto tem. Então, as crianças têm que ser protegidas disso aí. E os pais têm que exercer a sua autoridade de pai sobre essas crianças, para não deixar que elas sejam pervertidas por essa ideologia de gênero. Isso tem que acabar. Então, aí Paulo termina aqui dizendo: quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Então, quando ele chegou a ser adulto, um homem formado, com suas capacidades mentais exercitadas para discernir entre o bem e o mal, ele desistiu das coisas próprias de criança. Ele passou a viver como um adulto, racional, mais maduro, mais equilibrado, com uma mente mais cheia de conhecimentos, para viver a vida de um adulto. Então, não compare a vida de um adulto com a vida de uma criança. São coisas totalmente diferentes. Elas sentem, falam e pensam como crianças, não como adultos. Então, os pais hoje têm que entender isso aí. É assim que a criança vive, naturalmente. Agora querem colocar algo que contrário à natureza das crianças, para que elas possam viver. Você acha isso certo para a vida do seu filho? Com certeza, se você é uma pessoa sensata, com certeza você já deu a resposta que não. Então, não deixe seus filhos participarem desse tipo de coisa.
Não deixe que alguém ensine isso para os seus filhos. Porque se você, que é pai e mãe, não ensina, você não pode deixar que outra pessoa estranha, um professor ou qualquer outra pessoa, ensine o seu filho esse tipo de coisa. Quem tem que educar o filho é você. E é você que vai educar o seu filho. Principalmente para ele não se envolver com essa questão, que não tem nada a ver para a vida de uma criança. A vida de uma criança tem que ser vivida naturalmente como ela é. Então, essa é a mensagem de hoje que eu deixo para você que é pai, para você que é mãe e para as crianças também. Então, eu espero que essa mensagem sirva para edificar a sua vida, para edificar a vida de você que é pai e mãe de crianças que hoje estão recebendo ensinamentos de ideologia de gênero. Eu espero que essa mensagem ajude você a ensinar às suas crianças o que é certo, para que quando elas forem velhas, elas não vão se desviar do ensino que você, como pai ou mãe, ensinou. Então essa é a mensagem de hoje para a vida das crianças. E eu digo essa mensagem em nome do Senhor Jesus. Amém.